A internet pega e coloca um monte de coisa. As pessoas saem se informando de um monte de coisa. Ah, Kleber, porque nós vamos ter o Drex, e o Drex, e o Drex. Eu falei assim, eu acho que vocês não perceberam ainda. O Drex está programado para o ano que vem. Esse caos econômico está acontecendo agora. Se quebrar o Banco do Brasil, quebram todos os bancos brasileiros na sequência. E os bancos privados vão para o espaço. Bradesco, Itaú, Santander, todos eles na sequência. Não é que se falar em Drex, nem Pix a gente vai conseguir passar. E aí as pessoas ficam preocupadas, mas o que vai ser em 2026? Você tem que sobreviver até lá. Eu estou querendo tratar de uma coisa que sequer foi aprovada ainda, sequer já está regulamentada, tem um monte de coisa para andar. Ah, mas é um problema? É um problema, nós temos um problema maior macro agora. Meu amigo, o Brasil está implodindo. E a questão é política. No meio de tudo isso, nós temos os Estados Unidos se aproximando com 3 destroyers. Vocês sabem o que são destroyers? O destroyers, um desses, um só, único destroyer desse, tem capacidade de fazer toda a defesa, um só. Como assim, Kleber? Ele solta, ele atinge até 100 alvos simultâneos. Você sabe o que é você atingir ou proteger 100 alvos numa única vez, simultaneamente? Ele tem mísseis que voam a cerca de 1.500 quilômetros de distância. 1.500 quilômetros. Caracas está do ladinho. Não está nem a 500 quilômetros de distância. Mísseis Tomahawk de alta precisão. Além disso, eles têm 2 helicópteros, cada um deles, dentro deles, sem contar o que vem de Força Aérea, tem 2 helicópteros que têm capacidade, os helicópteros de ataque Tomahawk, que têm capacidade de ataque. É uma força enorme, um único. Cada navio desse carrega 450 marinheiros, cada um. Mais 4.000 que já estão posicionados na frota americana guardando o Caribe. Sem contar as bases de Trinidad e Tobago e Barbados, que estão do ladinho da Venezuela. E eu só estou dando um spoiler, portanto que vocês vejam que nós estamos falando de coisa séria. Nós estamos falando que o Brasil hoje está ficando cada vez mais isolado. O Lula e o Moraes e Flávio Dino hoje, para os Estados Unidos, são piores do que Nicolás Maduro. Vejam só quanto que foi aplicado de sanção ao povo venezuelano. Qual foi o tamanho da tarifa aplicada? E veja o que foi aplicado ao Brasil. E vocês vão conseguir ter uma noção do que está acontecendo de fato e de direito. Enquanto isso, eu faço questão de trazer aqui para vocês, deixa eu só ler o finalzinho da reportagem, para que vocês tenham melhor atenção. Então tá aqui, ó. Em última instância, a lei pode isolar o Brasil do sistema financeiro SWIFT, fazer com que o país tenha um colapso econômico. Isso quem falou foi o coordenador do direito da ESPM. Já Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da USP, né? Precisa falar muita coisa, afirma que Gino dá um argumento jurídico para a empresa que opera nos 2 países brigar da justiça americana. Aqui no Brasil, o STF já afirma que suspender conta, cartão de crédito ou praticar ato contra brasileiros de operações do Brasil em cumprimento à ordem dos Estados Unidos tem que passar pelo reconhecimento da nossa justiça. Mas nos Estados Unidos, a validação judicial ainda não existiu, o que significa que Visa, Amex e Banco do Brasil, por exemplo, podem recorrer à justiça de lá com o argumento de que não podem sancionar Alexandre de Moraes. Eu quero saber em que mundo vive esse tal de Rafael Maffei. Em que mundo? Olha o que fala o professor da Faculdade de Direito da USP. E depois a gente diz que a USP virou um antro. Tá aqui, ó, Rafael Maffei, professor de Faculdade da USP. O sujeito tem a capacidade de dizer que as empresas de cartão de crédito, Visa, Mastercard e American Express, para defender o Alexandre de Moraes, vão entrar com ação na justiça pedindo para que não seja aplicada a lei Magnitsky contra... Aonde vive esse cidadão? Esse é o nível de cara que está ensinando o seu filho que está na USP. Seu filho está fazendo direito na USP? Não preciso nem falar muita coisa, né? Vamos continuar um pouquinho mais para vocês perceberem o que está acontecendo. O impasse é evidente, decorre da própria soberania brasileira, comenta Vladimir Arias, professor da Universidade de Brasília, outro ANTO, a tal da UNB, especializado em cooperação internacional. O problema não é jurídico, pois realmente nenhuma lei ou decisão de governo estrangeiro pode ser cumprida no Brasil sem mediação brasileira. O problema é de índole econômica. As instituições que poderão ser atingidas deverão fazer uma opção entre a cruz e a espada. E olha, que nem o professor da UNB descarta isso. Então, eu quero que vocês prestem atenção no nível do debate. E nós temos hoje um reflexo daquilo que aconteceu lá atrás. Vocês estão lembrados que em 2022, Armínio Fraga, essa turminha dos bancos, bateu palma para Lula? A herdeira do Itaú é uma das maiores financiadoras da campanha do Lula. Parabéns. Eles disseram que o problema era Bolsonaro e o Paulo Guedes. Parabéns. Vocês, covardes, vagabundos, enquanto não estava tocando no bolso do Brasil de vocês estavam cagando e andando para as prisões arbitrárias, para as torturas acontecendo. Vocês são um extrato de merda ao quadrado. É isso que virou a Faria Lima em São Paulo. Os banqueiros, os engomadinhos. Enquanto não tocou no bolso de vocês, ferre-se o povo brasileiro, porque na hora do vamos ver, eu pego meu jatinho particular, pouso em Miami e está tudo resolvido. Agora, o que está em risco é o império econômico de vocês. Vocês estão prestes a ir à bancarrota. E é por isso que eles falaram agora aí que vocês estão entre a cruz e a espada. Porque se vocês atenderem a essa ordem esdrúxula, absurda do Flávio Dino,
que tem que ser submetida agora à apreciação, porque as prefeituras que foram condenadas nessa ordem esdrúxula absurda vão entrar com aquilo que se chama de agravo interno ao Supremo Tribunal Federal. E enquanto isso não acontecer, essa porcaria está valendo. Mas o Supremo está dividido. Por que o Cristiano Zanin não quis dar essa decisão? Tá que não passa nem Wi-Fi. Ó. Cristiano Zanin sabia das consequências. Mas o ministro mais comunista colocado por Lula, segundo as palavras do próprio Lula, não está medindo consequências. Ele acha que ele está vivendo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin. O que nós estamos vendo é um trem sem freio vindo na direção do Brasil. Enquanto isso está acontecendo, algumas pessoas estão comendo nababescamente no shopping JK a essa hora. São os banqueiros brasileiros preocupadíssimos com a questão. Para eles é muito tranquilo. Retiram seus investimentos, colocam em Bitcoin, fazem aplicações nas suas offshores panamenhas ou no estado de Delaware ou do Uruguai. E o povão vai se virar como? Gente que juntou a vida inteira. Tem gente aqui que nos assiste que é aposentado, funcionário público aposentado, que não é milionário não. Mas o cara veio guardando o seu dinheirinho ali o tempo todo para o final, para ter uma vida feliz, para guardar para o casamento da neta, do filho. Como é que você vai fazer para você proteger o seu dinheiro? Como é que você vai fazer para ter segurança financeira? Infelizmente, eles mentem, eles omitem a realidade. E quando a gente vai falar para vocês, eles soltam uma palavrinha criada pela USAID, né? E que agora Trump está mostrando para o mundo o que foi feito, o laboratório que foi usado. A tal da desinformação. A gente está informando vocês, mas aí eles conseguem uma palavra mágica. Vamos atacar dizendo que ele está desinformando. Com base disso, a gente tira ele do ar, pede uma liminar, faz alguma coisa. Infelizmente, senhores ministros, vocês não vão ter como escapar. O fim de vocês é cruel. A morte financeira de vocês e dos seus familiares está decretada. E essa decisão do Flávio Dino só antecipa aquilo que estava sendo previsto para o início de setembro. Não se surpreendam se a qualquer minuto, entre hoje e amanhã, vier uma ordem maior contra o Brasil. Não se surpreendam. Ainda resta um pouquinho de sorte e de esperança de que eles tenham um pouco de lucidez e reformem essa decisão absurda do Flávio Dino. Mas como o nosso Supremo é a suprema vergonha, fica até difícil eu apostar nisso. Essa reportagem muito boa aqui do William Vac, para que vocês vejam o que pode acontecer, né? Porque quando nós estamos transmitindo, por mais que eu tenha experiência, etc., nós temos dificuldade, às vezes, de convencer algumas pessoas. E nós nos preocupamos com vocês. Nós lemos as mensagens que vocês escrevem. Às vezes, como eu estou sozinho aqui, agora eu não estou conseguindo ler todas. Mas quando nós estamos em quatro, a gente consegue ler aqui grande parte das mensagens que vocês mandam. Os grandes meios de comunicação não dão essa oportunidade a vocês. Então eles saem falando ali, que nem papagaio. Pouco interessa o que você está pensando, falando. Eles não querem nem ouvir o que você está falando. Não querem nem ver o que você está falando. Essa é a diferença. Entendeu? Presta atenção, porque nós trouxemos a informação e agora todos os veículos estão trazendo. Presta atenção. Pedir ou não ao Departamento do Tesouro que vá às últimas consequências. No caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes ter uma conta em algum grande banco brasileiro. Vamos falar um banco, o Banco do Brasil. Tem operações lá. Teoricamente, o Banco do Brasil pode ser impedido ou sofrer dívida, digamos, multa bilionária nos Estados Unidos se continuar pagando o salário do Alexandre de Moraes via sua conta? Exato, isso já aconteceu com bancos que não são americanos, né, como o Standard Chartered, que sofreu 2 multas dos Estados Unidos, e o BNP Paribas. O Standard Chartered é britânico, o BNP Paribas é francês, e é o caso mais traumático da história do mercado, né, do sistema financeiro mundial, porque foi uma multa de 9 bilhões de dólares, né, que ele sofreu em 2014. Esses casos não foram a lei Magnitsky, mas eram sanções americanas, no caso do BNP Paribas, por ter mantido transações com entidades do Sudão, do Irã e de Cuba, que estavam sancionadas, as entidades especificamente. Ele se declarou culpado nesse processo, pagou essa multa. Havia também 5 anos de liberdade condicional para executivos do banco que foram suspensas por ele ter se declarado culpado e pagado essa multa. E o Standard Chartered foram 2 vezes. Em 2012, foi uma multa de 340 milhões e depois de 327 milhões, foram 2 multas, por ter feito transações com o Irã, Myanmar, Líbia e Sudão. Em 2019, esse mesmo banco pagou uma multa de 1 bilhão e 100 milhões de dólares por ter tido transações com autoridades do Myanmar, Zimbábue, Cuba, Sudão, Síria e Irã. De maneira que essas pessoas eram acusadas de lavagem de dinheiro. De maneira que, assim, existem esses casos anteriores, né, e há outros também, mas esses são os mais conhecidos.